temos jogadores extremamente inteligentes para entender a maneira simples como eu enxergo o futebol. Alguns deles já trabalharam comigo e já me conhecem exatamente por ser assim. E acredito que o Fluminense, quando foi me convidar, também já sabe que será assim, né? Eu tenho uma trajetória de 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho. Então, qualquer coisa que eu disser aqui diferente do que eu sou, não vai passar. Vocês me conhecem também, tanto quanto o Fluminense me conhece, como os jogadores me conhecem. Então, vai ser exatamente assim, porque o momento requer essa experiência e esse equilíbrio. E a característica do time, dos jogadores, não atrapalha o que eu vou pensar para montar para a equipe. Eu acho que o que manda no futebol é rendimento. Se você tem 36, você tem 32, ou você tem 30, você tem que render bem. E tenho certeza que eles têm essa capacidade para render bem com aquilo que nós vamos pensar para esse momento. Vamos tentar estancar os resultados negativos no primeiro momento. É assim que eu vejo no momento que estamos atravessando e que passo a fazer parte a partir desse momento. E sempre é importante você, num curto de prazo, tomar as decisões certas, porque isso passa a tranquilidade que os jogadores precisam nesse momento, isso passa a tranquilidade para o torcedor, que certamente está vivendo um momento de ansiedade muito grande e de apreensão, e é isso que nós vamos fazer no primeiro momento. Faltou só falar sobre o encontro com o Renato Augusto. O Renato Augusto entra na relação dos jogadores com mais qualidade técnica que certamente nós temos no futebol brasileiro. Então, ele vai ser importante para a gente da mesma maneira como os outros jogadores do elenco. Mano, bom dia. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Seja bem-vindo ao Fluminense. Obrigado. Você chega numa situação de que seu antecessor estava há 2 anos e muito se fala de uma mudança de estilo de jogo. As minhas perguntas são: você concorda que vai ter uma mudança de estilo de jogo e como lidar com o elenco que estava tão acostumado a jogar de uma forma para uma mudança agora? Bom, eu não sei o número de treinadores e técnicos que nós temos no Brasil, mas tenho certeza absoluta que todos eles que chegassem para substituir o Diniz mudariam o jeito de jogar, porque o jeito de Diniz é único. Então, com pequenas alterações, com maiores ou menores, certamente nós teremos uma mudança de jeito de jogar. Ela não vai acontecer com uma ruptura muito grande da noite para o dia, porque 2 anos e meio de trabalho se fixa uma ideia, e essa ideia se tornou vencedora dessa maneira. Então, ela fica mais ainda na cabeça dos jogadores, no comportamento dos jogadores. Mas como no futebol a dureza é sempre iminente, daqui a pouco as coisas não funcionam tão bem como funcionaram antes. Você procura um pouco de explicação, nem as encontra tão objetivamente, porque são as mesmas pessoas, são os mesmos jogadores, mas muda. Muda porque a cabeça do ser humano muda. O que eu pensava no ano passado não é exatamente o que eu penso neste ano. O que os jogadores pensavam não é exatamente o que eles pensam hoje. Você vai alterando, porque é assim que funciona. Então, os comportamentos também mudam a partir de pensamentos diferentes. Eu acho que com pequenas alterações, com pequenos ajustes, como eu sempre falo, e paulatinamente, progressivamente, vamos fazer essa transição de modo seguro, para não criar mais instabilidade ainda para os jogadores do que eles já atravessam nesse momento. Mano, Vitor Lessa, Jornada KTO 1902. Você talvez esteja diante, não de uma situação única, que você já viveu muita coisa no futebol, mas é uma situação muito estranha de um time que acabou de ser campeão da Libertadores, que disputou o Mundial de Clubes meses atrás e que agora está nessa situação de um risco grande de cair para uma segunda divisão. Então você assume um time que
tá em crise, mas creio eu também que uma crise de confiança, e você tem que trabalhar o aspecto tático, técnico e recuperar a confiança desses jogadores e mostrar para esses jogadores que eles são vencedores, que eles podem jogar muito mais do que estão jogando. É o maior desafio que você já enfrentou na carreira devido às circunstâncias de ter um elenco estrelado como o Fluminense tem e, ao mesmo tempo, entrar numa situação como essa tão difícil? Particularmente, não foi comigo que essa situação aconteceu, mas é bem comum que times campeões em anos seguintes tenham as suas dificuldades. Né? Porque você passa a ser a referência, porque você passa a ser mais estudado, porque todos querem chegar onde você chegou, você passa a ser o objetivo dos outros. Né? Então, às vezes, as coisas não andam tão bem na sequência. Mas é um desafio de dificuldade, eu acredito muito naquilo que podemos fazer nessa hora, por isso estou aqui. E nem preciso me alongar muito para dizer para vocês que acredito. Porque ao aceitar o convite, resumo a crença que tenho nesses jogadores e na qualidade que eles têm. E disse isso eles ontem, na apresentação. Então esse é o caminho que vamos seguir, né? Eu acho que uma coisa sempre está ligada à outra, não dá para você trabalhar a parte emocional distante de parte tática, de parte técnica. À medida em que as coisas funcionam bem no futebol, a confiança se retoma, e o contrário também é verdadeiro na mesma proporção. Né? Então você vê que eu assisti o jogo com o Vitória, eu acho que foi o jogo do Vitória da Bahia. Você vê que o passe está mais pesado, você vê que a confiança está menor, que você faz coisas mais óbvias, porque você não quer errar, você está mais instável. Né? E o ambiente, às vezes, do jogo também já contribui para isso, né? Porque o torcedor também fica muito ansioso, muito inseguro e passa isso para dentro. Então, nós temos que recuperar essa condição. Eu vejo que, nos momentos mais difíceis, você tem que ser simples, porque é a simplicidade que vai dar de volta movimentos seguros a eles e a retomada para depois fazer alguma coisa mais complexa. Mano, boa tarde. Boa tarde. Na intimidade pode chamar de brother, mano e brother. Tempão que eu não falava contigo, foi um prazer saber que você está voltando para o Rio de Janeiro. Obrigado. E que nós estaremos aqui à sua disposição também lá na Super Rádio Tupi. Obrigado. Você já falou sobre carreira, sobre desafio, falou sobre chegar com todo o respaldo da diretoria, que tem pessoas competentes que te deram esse respaldo. Vai ser um desafio para você trabalhar novamente aqui no Rio de Janeiro. Sobre o time em si, eu gostaria que você pudesse nos adiantar alguma coisa. Por exemplo, a gente no teu currículo sabe que você costuma usar alguns jogadores que às vezes não rendem em determinadas posições e em outras posições eles passam a ser úteis com o que você recebe de material do elenco. Você, com pouco tempo, já observou isso, que você pode utilizar alguns jogadores que vinham sendo utilizados em posições diferentes, especificamente o Marcelo? Obrigado. Bom, não pensei ainda sobre o Marcelo, porque Marcelo está fora, vai ficar um tempo fora. Né? Mas acho o Marcelo um jogador diferenciado, capaz de fazer mais funções dentro de um jogo de futebol, dentro de uma equipe. Né? E penso que o treinador tem que fazer exatamente isso, tirar o melhor de cada um, em seus momentos diferentes, nos lugares que eles podem agregar. E é isso que nós vamos fazer, tornar a equipe mais forte possível, com o elenco que a gente tem, né? Cuidando para respeitar essa individualidade, essas questões de elenco que hoje você tem que gerir bem para tirar também o melhor do seu grupo e não só de um jogador individual. Sempre pensando na equipe, que é o mais importante para um treinador de futebol. Olá. Oi. Olá, mano, tudo bem? Fabiana Santoro, aqui da FERJ. A gente sabe que o Diniz ele tinha um estilo de jogo muito característico. Eu gostaria de saber se você pretende manter alguma coisa do estilo de Diniz e também a sua principal prioridade agora na mudança do time. Bom, a principal prioridade na mudança do time é fazer resultado. Porque penso que o resultado é parte importante de qualquer trabalho.
ele acelera a transformação de uma equipe ou ele atrasa. Se os resultados positivos aparecem logo, você vai se sentindo mais seguro, os jogadores vão se sentindo mais seguros, você vai fazendo essa travessia com mais confiança. Tem muita coisa boa daquilo que o Fluminense sempre fez com o Diniz, que a gente vai manter, né? Talvez seja o time que mais tenha tranquilidade para tocar a bola no país, em situações apertadas, em pouco espaço. Isso tem um valor bastante grande, porque cada vez mais estamos jogando em menos espaço de campo, né? Então vamos aproveitar certamente isso. Talvez não vamos trazer tantos jogadores para a faixa da construção da jogada, como o Diniz fazia, que trazia 6 jogadores muito próximos. Talvez vamos trazer um pouquinho menos, para ficar com uma chegada um pouquinho mais à frente. Talvez vamos jogar um pouquinho mais direto. Um pouquinho não quer dizer dar chutão, não quer dizer jogar bola longa, porque nem temos característica de atacantes para ficar jogando bola longa para disputa de bola, mas que tenhamos um pouquinho mais de ambição imediata para chegar na frente um pouco mais rápido, para pegar também o adversário desorganizado defensivamente. Eu acho que são as pequenas alterações que nós vamos fazer no primeiro momento. Tudo bem, mano? Prazer trabalhar com você novamente. Aline Nastari, TNT Esportes. Você acabou de falar que a bola longa, por exemplo, é algo que vocês não têm um centroavante, não tem essa posição no elenco Fluminense, porque era até uma posição que o Diniz não trabalhava. O Diniz, quando saiu, disse que esse é um elenco que qualquer treinador trabalharia, você elogiou o elenco, mas você vê a necessidade de algumas contratações específicas para atender aquilo que você quer de resposta, como, por exemplo, até um centroavante, e se sim, óbvio que você ainda está conhecendo todo mundo mais de perto, mas o que você pensa do elenco e o que você acha que precisa de reforço nesse momento? Você já teve essa conversa com a diretoria. Obrigada. Bom, as questões de reforço, de chegada de jogadores, são internas, né? Não dá para ficar discutindo isso ou aquilo abertamente, porque temos um grupo. Se eu digo que eles têm qualidade, eu tenho que ser coerente com aquilo que estou falando. Se ficar discutindo abertamente algumas questões, isso certamente vai trazer um prejuízo para os jogadores que estão aqui, desnecessário. Então, não vamos fazer de forma interna como tem que ser feito, né? Mas vamos tentar equilibrar com uma ideia um pouco mais tradicional de jogar, né? Eu não pretendo, a longo prazo, ficar usando jogadores na mesma proporção que o Diniz usava na primeira linha defensiva, como o Martinelli, como os jogadores que eu acredito que comigo vão estar mais à frente, um pouco mais postados no meio-campo. Então é isso, basicamente, que nós vamos fazer, sempre dentro de uma ideia, para que as coisas sejam mais duradouras. Mano, aqui, Rodrigo Machado, Rádio Transamérica, bem-vindo ao Fluminense. Eu queria saber de você o seguinte, olhando de fora, qual o diagnóstico que você fez previamente dos principais problemas do Fluminense? É a parte anímica? É só a parte tática? São as lesões? E outra, você vai trabalhar também com, salvo engano, acho que 11 jogadores que você já trabalhou previamente. Muitos desses são experientes. Como é que eles conseguem te proporcionar um melhor trabalho aqui no Fluminense, pela experiência que eles têm? Agora está chegando o Thiago Silva, tem o Marcelo, tem o Renato, tem o Ganso. O que eles podem te trazer de positividade no meio do caos, né? O Fluminense numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está dentro de um contexto de dificuldade, certamente. Não dá para você olhar de fora no futebol e fazer diagnóstico. Porque sem conhecimento de perto daquilo que é realmente o dia a dia de um clube, você tem uma ideia. Mas certamente a ideia que você tem de fora, às vezes, não corresponde à veracidade dos fatos. Momentos ruins se passa, vamos trabalhar. É essa palavra meia sem graça, que não tem muita coisa, é trabalho, né? Respeito profissional, cobrança, porque é necessário que seja assim. Nós nos cobramos muito no futebol, o pessoal de fora olha e acha que não, está passando por um momento, mas só a gente sofre. Não, a gente sofre muito mais, porque a gente sabe como o torcedor cria essa expectativa sobre a gente, e a gente tem que atendê-la sempre,
e é o que nós vamos tentar fazer agora. Identificar um time, criar uma característica para que o torcedor enxergue lá dentro aquilo que ele sente prazer. Ou vai ser com uma característica que já tinha e que vai ser mantida, ou sobre alguma coisa que vamos acrescentar, que é a maneira de pensar de cada um. E volto a repetir, todas são boas, se bem executadas. Mano, boa tarde. Caio Bloja Trivela. Seja bem-vindo ao Fluminense. Obrigado. Você chegou ontem e já tem jogo na quinta-feira, que já é um jogo importante, o Fluminense precisa voltar a pontuar. Tem pouco tempo, lógico, você já está acostumado a uma realidade do futebol brasileiro, e nessa situação que o Fluminense vive, o relógio também é um adversário. O que você acredita que pode ser feito de prático em pouco tempo para que resolver alguns pequenos problemas para o Fluminense voltar a pontuar? E se você puder também falar um pouco como é que foi a decisão, como é que foi a decisão de aceitar o trabalho, o convite, enfim, como que isso foi feito, porque foi em pouco tempo. Então, queria que você explicasse também como é que foi isso. Obrigado. Eu sou um técnico de futebol, eu aceito desafios, eu aceito trabalho, eu assumo equipes, eu construo trabalho, e essa é a minha vida. E eu aceitei o convite do Fluminense exatamente por isso, por entender que tenho capacidade para, numa hora como essa, agregar essa experiência, agregar esse conhecimento de ter passado por bastante situações no futebol e dar a tranquilidade para os jogadores fazer a sua retomada e liderar o processo, que esse é um dos papéis do treinador, né? Acho que os jogadores nessa hora se sentem, né, mais frágeis, todos são assim, e ao enxergar alguém que em outros momentos já esteve com eles e conseguiu fazer resultado positivo, passa-se a enxergar com objetividade, né, uma possibilidade de retomada, que é o que a gente quer fazer, e acredito que é o que eles estão sentindo nesse momento. Boa tarde, mano. Bem-vindo ao Fluminense. Caio Pereira, Jornal Globo. Você teve 2 dias de trabalho, né? Deu um treino na terça, deu um treino hoje de manhã, mas ontem você teve uma conversa com os funcionários, com o elenco. Eu queria saber qual foi o primeiro recado que você deu, tanto para os funcionários quanto para o elenco, e um recado para a torcida, que, como você bem mesmo disse, está bem ansiosa, está nessa situação do Fluminense na zona de rebaixamento, que já comprou mais de 25 mil ingressos para o jogo de quinta-feira. O recado é objetivo, o recado é trabalhar para sair dessa situação, mostrar alguns caminhos. Eu não respondi à pergunta anterior sobre pequenas transformações, tu acaba de repetir. Acho que objetivamente, num curto espaço de tempo, com 2 treinamentos, você estabelece áreas do campo em que você vai fazer o jogo ser jogado. Você procura tirar um pouco daquilo que você pensa que seu adversário vai fazer, que são as suas principais virtudes. Mostramos isso aos jogadores, vamos trabalhar um pouco em cima disso. Vamos reforçar as nossas coisas boas, que é o que dá para fazer num curto espaço de tempo. E é o que a gente fez nesses 2 treinamentos. Trabalhou um pouco de bola parada defensiva, um pouco de bola parada ofensiva. Fiz isso hoje de manhã. Fiz construção de jogada, partindo de trás. Fiz marcação um pouquinho mais alta, na frente, na saída de bola. E fui passando especificamente aquilo que eu quero que a equipe faça em termos de função. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, o jogador entender a função que ele está desempenhando naquele momento. Trabalhamos um pouquinho de linha defensiva, porque o Fluminense tinha uma característica um pouco diferente, a gente já falou sobre isso, de jogar, então estava fazendo uma recomposição mais, trabalhamos um pouco de pressão sobre a bola, porque acredito que precisamos intimidar um pouquinho mais o adversário num primeiro momento, não dar tanta liberdade, para não ter que voltar tanto ao nosso campo, para recuperar a bola muito atrás, porque aí ficamos muito distantes do gol. Então fizemos isso no primeiro momento, e é o que vamos tentar fazer no jogo contra o Internacional. Boa tarde, mano. Pedro Gili do Lance, bem-vindo. Vou reforçar um pouco do que o Caio falou aqui, da importância da torcida e do Maracanã. O Fluminense ano passado foi um dos melhores mandantes do campeonato e esse ano só venceu uma partida até agora das partidas que fez em casa. Quanto
quanto vai ser importante a retomada da confiança junto com a torcida. A gente tem exemplos de quando o Fluminense precisou, a torcida chegou junto e apoiou muito, em 2009, por exemplo, nos momentos mais difíceis. Aí queria que você falasse um pouquinho dessa simbiose que o time e a torcida tem que ter, e o Maracanã também, o quanto vai ser importante para você nesse trabalho. O futebol brasileiro como um todo é muito mandante, né? É a nossa tradição, o fator local influencia muito a campanha de um time no Campeonato Brasileiro. Por que isso? Porque você se sente mais à vontade, mais confiante diante do seu torcedor, né? Nos momentos difíceis, o que perde um pouco é essa confiança que o torcedor vê na equipe. Ela cai um pouco, não tem jeito, a gente sabe que é assim. Mas não tem decreto nisso. Não basta eu chegar aqui como novo técnico e decretar que agora nós queremos o apoio incondicional. O torcedor ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que entregar a nossa. E a nossa é mostrar para ele que nós vamos encontrando aos poucos o caminho de retomada. Aí ele vai sentir que realmente as coisas vão andar. E, de novo, ele vai estar mais confiante juntamente conosco e vai fazer a diferença juntamente com a equipe lá dentro, para, de novo, se tornar um mandante forte, como tem que ser. Mano, bom dia. Leonardo Segueira, Puro Esporte. Bem-vindo ao Fluminense. Obrigado. A saúde mental está cada vez mais evidente no futebol e também nos esportes olímpicos. Quando você foi para a seleção, você pediu um psicólogo. O Fluminense tem uma psicóloga aqui. Muricy Ramalho falou uma vez que o mais difícil de um treinador no Brasil é manter a mentalidade vencedora de uma equipe. Como mexer com o psicológico dessa equipe, que talvez esteja abalada pela saída do Diniz, por outros episódios que aconteceram e levaram o Fluminense à lanterna do campeonato, e voltar a vencer, já que você tem jogadores consagrados, vencedores, para que esse psicológico não abale tanto? E como é que vai ser estrear diante do Inter, que tem tanta identificação com você? Pois é, por coincidência, no Internacional eu estreiei diante do Fluminense, no Maracanã, há 2 anos atrás, eu acho, né? Parece que faz tanto tempo que o pessoal esqueceu, né? Que eu fui vice-campeão com 73 pontos. Esse dia eu estava lendo que os últimos trabalhos tinham sido todos ruins. Não é bem assim, é que a gente está muito rápido, mais rápido do que nunca, a gente está esquecendo tudo, né? Não dá para separar o corpo de um atleta, né? Você pegar uma parte, vamos trabalhar isso separado, eu acho que as coisas todas hoje estão mais unidas do que nunca. Sei e concordo contigo, a parte mental é algo cada vez mais importante, porque está muito pesado tudo, né? Está tudo muito imediatista, né? E então as pessoas que também têm as suas frustrações levam, às vezes, para o futebol uma coisa muito pesada, muito forte. Então, cada vez mais, nós que trabalhamos nesse meio, temos que estar preparados para suportar isso e render bem. Mas volto a dizer, primeiro vamos trabalhar a parte de organização da equipe. Eu não acho que a equipe estava desorganizada, para ficar claro, porque senão alguém daqui a pouco vai dizer que eu estou falando isso. Não é isso. Eu vou organizar a equipe de acordo com a ideia que eu acho que é a mais adequada para esse momento e para esses jogadores que a gente tem. E isso vai dar segurança para a equipe a curto prazo, esse é o objetivo. E nós vamos fazer com toda a equipe do Fluminense que nós temos à disposição. Todo o staff que temos, sempre trabalhamos em equipe. Brigamos muito pela causa, brigamos muito aonde estamos, brigamos muito por tudo para que as coisas funcionem bem. E assim que é o futebol. Aqui, mano, boa tarde. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Alguns amigos comentaram sobre sua passagem pelo rival do Fluminense. Eu não tive a oportunidade de te cobrir, minha carreira é um pouco mais curta. Mas me chamou a atenção que na sua vasta carreira, você poucas vezes esteve numa equipe carioca. É apenas a segunda vez. Eu queria entender se teve algum critério durante sua carreira para que isso acontecesse, como se sente voltando ao Rio de Janeiro para treinar um clube depois de tanto tempo. Boa tarde. Boa tarde. Não tenho absolutamente nada por estado, por característica de futebol. Sempre que recebo o convite, analiso da mesma maneira como analisei agora. E eu acho que o futebol na vida da gente é questão de oportunidade mesmo, né? Os rivais sempre são os rivais.
A gente chega e veste a camisa mesmo para trabalhar, faz o melhor que pode, se entrega para que as coisas funcionem bem. Acho que sempre o objetivo de uma direção, quando contrata um técnico, é que as coisas andem bem. E sempre que um técnico aceita o convite para dirigir uma das grandes equipes, como é o Fluminense do futebol brasileiro, ele quer fazer um bom trabalho. Bom dia, boa tarde, Maicon Ribas, do canal Flumais e Resenha de Primeira. Seja muito bem-vindo ao Fluminense, que seu trabalho seja de muito sucesso. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a base do clube. O Fluminense, em inúmeras situações, até boas e ruins, sempre a base ajudou e contribuiu bastante. Gostaria que você falasse muito sobre a base do Fluminense, como é que você pensa em utilizá-la. E aproveitando aqui a pergunta, gostaria que você destacasse também qual ponto você pode ter mais dificuldade nessa tua adaptação, a tua volta aqui para o futebol carioca. Dificuldade é fazer resultado por onde a gente passa em qualquer lugar, porque o futebol brasileiro é muito competitivo, né? Esse é um belo exemplo de quanto ele é competitivo. Você é campeão num ano e depois no outro ano você está trabalhando numa outra realidade completamente diferente. E isso não é uma característica única nossa nesse momento. Muitas equipes passaram por situação como essa. Eu geralmente, por onde passei, aproveitei jogadores da base. Talvez o Fluminense e o Santos sejam os dois clubes que mais utilizam jogadores vindo de suas categorias de base no time principal, por tradição, né? Aqui ainda estamos num primeiro momento, temos algumas prioridades para tratar, né? Então, tão logo fizermos isso, vamos trabalhar com todos os jogadores. Já temos um número bastante grande de jogadores jovens no elenco também, jogadores que chegaram, jogadores que vieram hoje até do Sub-17, já temos jogadores aqui, e a gente vai conhecê-los, vai ver as suas características, vai analisar juntamente com todos, para que a gente tome as decisões corretas, porque acho que também é necessário em todo clube do Brasil hoje que a gente sempre tenha essa promoção de jovens jogadores, a utilização de jovens jogadores, seja para oxigenar, né, os grandes custos que temos no futebol brasileiro em termos salariais, que estão cada vez mais altos, não só nessa parte, mas também como conquista de título com eles e depois um significado, às vezes, na receita dos grandes clubes brasileiros. A última aqui para encerrar, mano. Mano, boa tarde, Edgar, TV Globo. Mano, nesse momento do Fluminense, o elenco vem sofrendo com muitas lesões, né? Ausência de jogadores importantes. Tem o Arias na Copa América e muitos jogadores machucados. E um deles que parece perto do retorno é o André, que é um dos principais jogadores desse elenco. Já vem treinando nos últimos dias e tal, está voltando, né? Depois de 2 meses, um pouco mais de 2 meses. E eu queria saber de você, que você pode passar para a gente sobre como é que está o André e a chance dele voltar justamente na sua estreia quinta-feira. As temporadas brasileiras têm sido de 70 jogos, 70 e poucos jogos, para as equipes vencedoras mais ainda, porque elas vão até o final das competições e, consequentemente, são penalizadas. Penalizadas no sentido de terem mais jogos para jogar. Uma temporada dessas, geralmente na outra temporada começam a aparecer algumas consequências, né, de desgaste. Em todos os clubes, geralmente, você vê isso. Aqui não é diferente. Vamos trabalhar, temos uma equipe muito técnica, muito competente, de fisiologista, de todo mundo. Hoje se trabalha com muito controle de carga de treinamento, para que a gente nunca passe do ponto a ponto de colocar em risco a performance da temporada no jogador. A pior coisa que existe é você perder jogadores, né? Porque você os tem e não pode contar com eles. André já está recuperado e vai jogar, sim, diante do Internacional. Bom, gente, obrigado, mano. É o único jogador que está escalado para jogar, os outros 10 eu vou guardar para mim.